Oi, tudo bem? Aqui estamos, quinta-feira, 16, como se diz em Portugal, 10 a 6, 10 a 7. Lá eles não, é diferente a palavra e a grafia. 16 de julho de 2020, quinta-feira, então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Vamos ver quem está presente. Olá, olá, pessoal já chegando. Joana, bem-vinda. Ivana, bem-vinda. Camila, Cleusa, quem mais? Ânica, Joana, Carlos, Ada, Adri. Olha aí, pessoal chegando. Ai, ai, ai. É isso aí. Hoje é dia de grupo de estudos. É o dia que eu e alguns amigos vamos até madrugada conversando, estudando juntos. É muito bom. Toda quinta-feira. Essas coisas fazem diferença, né? Estas coisas fazem diferença. E é sobre isso um pouco que nós vamos conversar hoje, daqui a pouquinho. Gília, bem-vinda. Carlos, Vanessa, Elis. Quanto tempo? Jana, bem-vinda. Janaína, Jana e Janaína. Barulho. Passou. Eu confesso a vocês que às vezes eu gostaria de ter uma espingarda, uma escopeta, alguma coisa assim. Brincar de tiro ao alvo mesmo, real. Principalmente com motoqueiros, de motos muito barulhentas, sabe? Essas coisas, escapamento todo diferente, que fica lá, parece que está explodindo, parece que tem uma motosserra na tua orelha. Eu gostaria de brincar com escopeta. Mas enfim, seria preso e não poderia estar aqui fazendo essa live, por exemplo, prestando esse serviço tão bom para a humanidade. Quem mais? Carol, bem-vinda. Cleusa, Aline, Denise, todos muito bem-vindos. Olha, eu não vou enrolar mais, porque eu tô com tempo, tem comida na panela elétrica, eu tenho que fazer arroz. E olha só, eu quero falar de novo sobre um tema que eu devo ter abordado no ano passado. Mas essa coisa que, por exemplo, que eu mencionei aqui hoje, agora há pouco, de que eu tenho meu grupo de estudos, é toda quinta-feira. Nós nos reunimos a partir das 8, 8 e meia, mais ou menos. E dificilmente esse grupo termina antes das 2 da manhã. Então a gente fica ali das 8 e meia da noite às 2, às vezes 2 e meia, 3 horas da manhã, toda quinta-feira, estudando, conversando, trocando ideias, aprendendo um com o outro. E eu já fiz muito disso na minha vida. Eu sei que vocês gostam quando eu conto um pouquinho da minha história, de onde eu vim, como é que eu cheguei aqui, etc. Só para vocês terem uma ideia, eu participo desse tipo de grupo já fazem aí anos mesmo. Só não participei quando estive em Portugal, morei lá por 2 anos e meio, então estava afastado desse pessoal, estava mais sozinho. E aí, enfim, me dediquei ao mestrado enquanto morava lá. Mas morando aqui em Curitiba, morando no Brasil, eu realmente participei por anos desses tipos de grupo. Entende? Desses tipos de... Para vocês terem uma ideia, na época do Instituto Olavo de Carvalho, que eu e vários amigos, enfim, abrimos esse instituto, ele ficou aberto por alguns anos, a gente promovia cursos lá dentro, fazia reuniões, etc., falava de alta cultura, estudava história, religiões, línguas, etc. Então, ao longo ali dos anos do instituto, nós nos reuníamos às segundas, quartas, quintas e sextas, das 9 da noite até de madrugada. E no outro dia trabalhava. Presta atenção, no outro dia tinha que trabalhar. Eu não vivia de cultura na época, não tinha Instagram, né? Na época, nós, enfim, era a transição de Orkut para Facebook, as pessoas ainda não estavam ganhando dinheiro com rede social, e todo mundo lá tinha emprego mesmo, entendeu? Quem não tinha pai rico tinha emprego. E eu trabalhava em escola. Então, 7 horas da manhã, estava dentro de escola já, dando aula, ou trabalhando como coordenador pedagógico, meu filho Bernardo, recém-nascido, enfim, aquela vida de pai de família também, dando conta das coisas, e de noite, madrugada, lá com os amigos, estudando. O que eu quero dizer com isso? Foram muitos anos. Eu acho que se eu fosse somar, eu não sou nenhum ancião, né, gente, pelo amor de Deus, mas se eu for somar os anos dedicados a esses grupos, a essas reuniões, eu posso dizer que é pelo menos 10 anos. São pelo menos 10 anos, entende?
com idas e vindas, como a minha mudança para Portugal, depois o meu retorno, mas aí pelo menos 10 anos nesse tipo de cotidiano, entende? Nesse tipo de rotina, em que de fato a minha vida se dividia basicamente entre 3 coisas, a minha vida, por todos esses anos. Minha vida se dividia entre cuidar da família, da casa, filho que nascia, etc e tal, né? Eu era casado, vocês sabem. Cuidar do meu trabalho, meu emprego, ganhar dinheiro para sustentar justamente a mim mesmo, a minha ex-mulher, os filhos, e estudar. Estudar tanto 1, 2 horas que eu conseguia no meu dia ainda estudar em casa sozinho, e todas as outras horas e todas as outras madrugadas com esse grupo. E olha, gente, vocês não têm noção do quanto eu devo a esse grupo. Quanta coisa eu aprendi nesses encontros, né? É uma coisa que no Brasil faz falta. As pessoas têm dificuldade de se reunir, deixar certos subjetivismos, egoísmos, vaidades de lado e se reunir para fazer algo bom mesmo, se reunir para partilhar algo bom, para crescer, para se ajudar, para promover o outro. Enfim, infelizmente isso no Brasil é mais raro. Fora daqui é mais comum esse tipo de coisa. Mas como eu estava dizendo, eu aprendi e devo a esses grupos, por exemplo, a história da igreja. Nós ficamos 2 anos estudando semana após semana a história da igreja. Eu devo a esses grupos, por exemplo, o fato de eu ter me especializado, porque eu era o responsável por essa parte, de apresentar a história da Espanha para todos os meus colegas, de apresentar a história do Brasil. Eu fiquei 1 ano e meio estudando história do Brasil e contando a história do Brasil para meus amigos. Eu não esqueço disso. Há coisas que estão gravadas dentro de mim. Eu tenho uma boa consciência da história do Brasil. E devo a essa época. Eu estudei, meus primeiros estudos de literatura foram nesses grupos. Meus estudos, enfim, de filosofia mesmo, meus estudos de crítica literária, eu devo a cada um desses grupos. Esses grupos todos que eu participei, com amigos um pouco diferentes aqui, outros ali, mas alguns inclusive presentes em todos esses grupos que eu participava. Então, de fato isso faz diferença. Mas o tema de hoje não é sobre grupo de estudo. O tema de hoje não é sobre você então montar um grupo, né? Claro, fica aqui a dica, fica aqui o meu conselho, a minha maior aprovação para que as pessoas façam mais disso, para que as pessoas se reúnam, para que elas coloquem certas coisinhas bem brasileiras, bem medíocres mesmo, coloquem isso de lado, estejam lá mesmo em prol de algo, para crescer, para melhorar, para ser mais gente. Olha, fica aqui todo o meu apoio para quem fizer isso, reunir esses grupos para ler contos, para discutir um filme, literatura, seja um clube de cinema, seja um clube de leitura, seja para assistir aulas minhas, de outros professores, tá? Mais do que reforçada a indicação. Mas não é bem sobre isso que eu queria falar. Na verdade, eu queria falar mais sobre o ato pessoal e consecutivo como testemunho da tua crença, daquilo em que você realmente acredita. Eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer agora, não como uma forma de eu mostrar para vocês que eu sou um exemplo no sentido de, olha, vamos fazer como ele. Eu não me coloco como exemplo nesse sentido. Eu estou usando a minha vida como exemplo porque é a vida que eu conheço melhor. Não porque ela seja exemplar nesse sentido de uau, né? Vamos imitá-lo. Mas é porque é o exemplo que eu melhor conheço. Eu olho para mim, olho para minha vida, para minha trajetória, para o que eu já tenho de passado, e eu percebo que eu acredito nessas coisas. Em que coisas que eu acredito? Que coisas que eu realmente... a que coisas realmente eu dou valor? A essas pelas quais eu dei os meus anos. Eu sacrifiquei o meu tempo. As minhas horas de sono. Você entende que quando eu chegava em casa, às vezes 4 da manhã, depois de um grupo que tinha ido de sexta à noite até sábado pela manhã de madrugada, e eu tinha que dar aula num cursinho pré-vestibular, às 8 da manhã, e tinha que dar metade da manhã de aula ali, né? Tá no pique ensinando filosofia para adolescente pré-vestibular. Não dormia. E voltava para casa, tinha lá filho pequeno e tudo mais também. A casa não ficava em silêncio, nem nada disso. Quando eu esperava todo mundo dormir para poder estudar, eu já contei essa história aqui, que eu morava num apartamento pequenininho, de um quarto, e eu não tinha poltrona, coisa do tipo, eu só tinha mesmo a cadeira dura da cozinha, e eu ficava lá até de madrugada estudando a cadeira dura da cozinha. Tá entendendo? Então assim, o que eu posso dizer com isso? Que
de fato, eu olho para minha vida e vejo, olha, é nisso que eu acredito, porque é nisso que eu tenho gasto a minha vida. As tuas crenças, é sobre isso que eu queria falar. As tuas crenças, aquilo em que você de fato acredita, estão lá reveladas nos teus atos consecutivos, não naquilo que você fez uma vez e nunca mais fez. Não naquilo que você fez por um tempinho e depois parou, depois desistiu, ou naquilo que você ficou trocando. A tua crença verdadeira, aquilo que você realmente acredita nessa vida, que isto sim você pode falar com boca cheia, está nos teus atos. No que de fato você gastou a tua vida, no que de fato você gastou o teu tempo, sacrificou, aventurou a tua história. Vocês estão me entendendo? Eu estou querendo dizer? Então assim, eu digo para vocês, eu tenho aventurado a minha vida na cultura, no conhecimento, na antropologia filosófica, na literatura, as duas áreas principais da minha atuação, a antropologia e a literatura. Eu tenho aventurado de fato a minha vida. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho colocado isso em primeiro lugar em várias situações. Quer dizer que eu sacrifiquei outras coisas por causa dessas. E por isso eu posso dizer sim, olha, eu acredito que a cultura é importante. Eu acredito que o conhecimento de fato faz bem ao homem. Que a alta cultura é uma janela mesmo para você enxergar coisas que você não enxergaria sem o acesso à alta cultura. Né? Você realmente se torna um ser humano melhor. Você pode se tornar um ser humano melhor se você se dedicar ao conhecimento mesmo, à busca da verdade, a exercer uma vocação intelectual, como é o meu caso. Eu posso dizer isso porque é isso que eu tenho feito. Nos últimos 12, 13 anos eu tenho feito isso como meio de vida. Primeiro eu dediquei um tempo a saber certas coisas, não parei de aprender, mas depois de saber certas coisas eu fui oferecer, eu fui ensinar, eu fui fazer como agora eu estou fazendo isso, que full time é a minha vida, né, em termos profissionais, existenciais. Entende? Então assim, pare para reconhecer, faça esse exercício, eu já toquei nesse assunto outras vezes, né, nesse conceito de crença que eu aprendi com o Olavo de Carvalho. A crença não está no que você fala. A crença não está no que você promete. Ali tem uma intenção de crença. A crença está no que os teus atos testemunham mesmo. O que é que você faz, caramba? É nisso que você acredita. Aquilo que você faz. E como que eu sei aquilo que eu fiz? Portanto, da onde eu tiro o registro da minha crença? Qual é o meu dogma, pessoal? O meu inventário de crenças é aquilo que está no meu passado. Olha para a tua história, olha para você, voltamos à história da biografia que eu tenho, bato nessa tecla. Olha para o teu passado, para a tua história e veja, ali estão os testemunhos, os registros das tuas crenças, do teu inventário. A soma do teu passado, daquilo que você de fato fez, deixou de fazer, escolheu, deixou de escolher, agiu, foi omisso. A soma disso é o teu inventário de crenças real, não o que você gostaria de ter. Você gostaria de dar valor ao conhecimento e faz 20 anos que você está tentando ganhar dinheiro. São coisas diferentes. Você está entendendo? Você está dizendo para o seu filho que a coisa mais importante é ele estudar. E o seu filho olha para você e não reconhece isto. O que você fala não condiz de fato com o teu coração. E é isso que a gente tem que lutar. Olha, você não é uma pessoa pior porque você não dá o valor ao conhecimento que eu dou ou outro dá. Você é uma pessoa pior porque você não confessa sinceramente no que você acredita. Eu dou o maior valor e admiro a pessoa que chega para mim e diz o seguinte, como muitos dos meus alunos particulares: Tiago, eu quero ganhar dinheiro. Tiago, essa é a minha meta de vida. Tiago, eu quero enriquecer a ponto de gerar empregos. Eu quero enriquecer a ponto de gerar conforto para as pessoas. Eu quero influenciar a sociedade nesse sentido. Eu quero fazer o bem com dinheiro. Caramba, qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? Você está entendendo? Não tem problema nenhum nisso. Nenhum. Porque o cara está sendo sincero. Porque existem vocações, inclusive, ligadas a isso. Nós precisamos de gente que pense assim. Nós precisamos do Visconde de Mauá. Não sabe quem é? Vai procurar. História do Brasil. Nós precisamos do Visconde de Mauá, como nós precisamos de Dom Pedro II, como nós precisamos de José Bonifácio. São 3 tipos de vocação. E os 3 têm que ser sinceros. Como o próprio Dom Pedro II era sincero com ele. Eu não sou um estadista. Eu queria mesmo ficar estudando. Dom Pedro, quem faz a biografia de Dom Pedro II sabe disso. O homem tinha vocação para as letras, mas estava lá, chefe de Estado, imperador.
né? Na situação dele muito mais dramática, muito mais complicada que a nossa, que são bando de Zé Ruela, ele era imperador. Então assim, é isso que eu tô dizendo para vocês, O que importa é você confessar, ser sincero sobre as tuas crenças. E as tuas crenças não são as suas palavras, as suas crenças são os seus atos. O seu passado é o repositório, como diz lá em Portugal, vocês gostam dessa palavra, é o repositório do teu inventário de crenças. Olhe para como você tem vivido. Olhe para o que você tem feito, para o que de fato você tem dado atenção, tem achado realmente importante. Ali está o teu inventário de crenças. Ali está quem você é. Pare de fingir, pare de se enganar, pare de ficar também se neurotizando, ficar com mimetismo, do tipo, eu tenho que gostar daquilo porque o fulano também gosta. A esposa, eu tenho que estudar um pouco porque meu marido estuda. Para com isso. Que cada um seja fiel ao próprio destino. E que cada um saiba dizer as próprias crenças. Eu olho para a minha vida e vejo, não é possível que eu tenha dedicado tanto tempo, que eu tenha sacrificado tantas coisas, que isso tenha me custado tão caro e eu não seja um homem de estudos. Não é possível. Foram vários anos da minha vida, gente. Foram muitas noites. Foram muitos sacrifícios. Foram muitas dificuldades e percalços. Que não só eu tive que arcar com eles, minha família teve que arcar, meus filhos tiveram que arcar, com todas as dificuldades inerentes de quem escolhe essa vida. E escolhe mesmo, porque eu não escolhi outra coisa. Nas vezes que me senti tentado a fazer outra coisa, sempre deu errado. Sempre. Eu nasci para esse lugar aqui. É isso mesmo, é dar aulas e escrever. Este é o meu lugar. E eu olho para o meu passado e vejo, aos trancos e barrancos, com erros e acertos, eu estou há anos caminhando nessa direção. Há anos eu estou caminhando nessa. Então, olhe para você, confesse tuas verdadeiras crenças. E para aqueles que têm mesmo interesse intelectual, que quer mesmo saber certas coisas, ou que simplesmente quer melhorar um pouco, quer pensar em coisas um pouco melhores, parar de pensar tanto em pandemia, pensar um pouquinho em beleza, em bondade, em verdade, em arte. Então se juntem, se organizem, façam grupos online, se puder depois grupos presenciais, enfim, se ajudem, tá? Se ajudem. Acho que esses eram os dois polos da nossa live de hoje, né? Os dois pontos da live de hoje, tá bom? Guarde isso. As crenças estão nos teus atos sucessivos. Teu passado é o grande testemunho do teu inventário de crenças. Ok? Obrigado, pessoal, mais uma vez pela participação. Amanhã não teremos live, tá? Eu sei, eu devia fazer, mas amanhã não vai dar. Questões aí de crianças envolvidas, filhos em casa, programações com eles. Então amanhã não teremos a nossa live. Voltamos na segunda-feira, 19h20. Mas eu mando áudio no Telegram amanhã. Amanhã tem áudio no Telegram. Tá bom? Abração. Bom restinho de semana para vocês. Tchau, tchau.